Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então eu vim trazer para vocês hoje uma aula toda especial sobre Merubia. Talvez esse termo desconhecido para a maioria das pessoas, porque não é um termo muito usado pela sociedade e pelas pessoas no dia a dia, mas para você entender eu vou trazer bem na prática, super fácil de entender, super tranquilo e que vai trazer alguns esclarecimentos muito importantes para as pessoas que têm aquela consciência ambiental e aquelas pessoas que não têm, fazer refletir um pouquinho. Gostaria de mostrar a vocês o que significa o termo Mirubi, da onde ele veio, a partir de quando ele começou a ser estudado, o que o ser humano tem a ver com este termo, o que nós no dia a dia podemos fazer para colaborar para que esse impacto seja minimizado. Então eu vou trazer para vocês o que significa o termo Mirubia e vou levar vocês em alguns lugares aqui da cidade de Curitiba para vocês entenderem realmente na prática como isso funciona, como isso se comporta, como isso na prática do dia a dia pode ser possível. Gostaria de mostrar para vocês que o termo Mirubia ele começou a ser usado por um botânico finlandês com o nome de Arvo Jaakko Juhani Jalas. E ele, em 1953, ele usou esse termo para justamente demonstrar na prática como se comporta o impacto, a ação antrópica do ser humano em relação à natureza, à paisagem e ao meio ambiente. Mas, professor, o que significa ação antrópica? É justamente aquela ação que o ser humano ele desempenha, ele pratica para com a natureza. Por exemplo, a remoção de uma árvore, pegar lá a motosserra e cortar uma árvore. Isso é uma ação antrópica. Você está lá removendo aquela árvore, cortando, então você está modificando a paisagem. E isso nada mais é que uma ação antrópica. Então eu gostaria de trazer a vocês que a cobertura vegetal ela vem desaparecendo. Ela desaparece gradativamente, principalmente no meio urbano, aí digamos nas cidades. E a vegetação pouca que sobra aí nessas cidades, elas estão confinadas em praças, parques e alguns bosques. Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo agora que eu vou trazer para vocês, que eu fui ali na região central da cidade de Curitiba, ali precisamente na rodoferroviária, aonde o rio Belém, que vai ser assunto pauta também desta aula, juntamente com a questão de Mirubia. Então, estou me dirigindo agora a esse local para trazer a vocês, na prática, o que é em Mirubia. Vamos lá? Me acompanhem. Nós escolhemos esse ponto da cidade justamente porque o rio Belém, ele reaparece bem aqui na região central. Ali no centro, na região do centro cívico, ele foi desviado e canalizado justamente para ajudar o ser humano no seu ir e vir, na questão da dependência energética. Nós podemos ver ali ao fundo muitos carros, muitos veículos, construções, ali justamente mostrando para a gente o alto grau de Mirubia, de uma forma muito simples da gente poder entender como funciona a questão da Mirubia. A Mirubia é um termo usado desde 1953 por Jalas, só que não é muito usado no dia a dia da gente. E claro, eu de máscara devido à pandemia de Covid-19 e vou mostrar para vocês realmente como funciona o processo de Mirubia aqui na região de Curitiba. Então vocês puderam ver aí nesse vídeo que a ação antrópica do ser humano aí na paisagem. Então você pode entender o que é um alto grau de Mirubia. O que é um alto grau de Mirubia? É quando não se tem a presença de vegetação naquela região, naquele local ali estudado. Então ali você pode observar que não tem árvores, não tem praças, totalmente protegido o solo por asfalto, construções, edificações. A passagem de carros ali, o asfalto promove uma melhor circulação do que fosse por ruas de terra, barro ou até de patipavê, que ali, por mais de ser um alto grau de Mirubia, mas também facilitaria também ali ter um pouco de absorção de água, mas nem isso tem. Então vocês podem ver que ali é o grau muito alto de Mirubia. E o interessante que vocês puderam observar também,
que o rio reaparece, o Rio Belém, ele reaparece por galerias. Ali ele está debaixo da cidade, debaixo do asfalto, juntinho ali com o Rio Ivo. Então os dois rios ali, eles reaparecem ali na Avenida Silva Jardim, com a Mariano Torres, ali puxando para o lado da rodoferroviária. Ali, então, ali na Afonso Camargo, dependência energética, dependência de qualidade de vida. Ali o ser humano ele vai modificando o meio e espaço para quê? Para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor fluidez, ali uma facilidade, vamos dizer, ali no dia a dia. Então eu gostaria de levar vocês agora num outro ponto da cidade que muitas pessoas curitibanas, se nós curitibanos já não, a maioria não conhecemos essa informação, imagina os de fora. Então eu vou trazer, como nós estamos tratando da cidade de Curitiba aí, então eu vou levar vocês a um ponto muito especial da cidade, que é ali na região do Centro Cívico e ali no Passeio Público. E vou trazer uma informação muito legal e que vai trazer muitos esclarecimentos a vocês. Depois de 5 minutos de carro, nós estamos aqui no coração da cidade de Curitiba, no Passeio Público. Porém, do lado de fora, por causa da Covid-19, então os parques aqui de Curitiba estão fechados. E a curiosidade que eu gostaria de passar para vocês, que é desconhecida para uma grande parte da população de Curitiba, é que o rio aqui de dentro do Passeio Público, ele era abastecido, alimentado pelo Rio Belém. Por causa do alto índice de demografia aqui da cidade, do coração da cidade, o rio ele foi desviado e canalizado. Então, aí uma curiosidade para nós sabermos um pouco mais do impacto que a Imerubia causa na cidade, a dependência energética das grandes cidades. Então o rio foi desviado, foi canalizado e reaparece ali na região da rodoferroviária da cidade, aonde nós estávamos anteriormente. Vocês podem observar aqui, nós estamos colocando a câmera para o lado de dentro do parque, através das grades, mas mesmo assim nós observamos que existe um alto grau de mirubia nesse parque. Mas você vai falar para mim, professor, mas tem tantas árvores, tem solo exposto, tem o rio, mas se vocês observarem bem, o rio ele está numa piscina. Ele está contido numa barragem de concreto ali, ele não está no seu leito, no seu curso natural. Uma proposta, claro, pela prefeitura, pelos órgãos administradores aqui do município, para deixar o parque mais visível, mais belo. Mas ele deixou de ter a sua paisagem e passou a ter ali a ação antrópica, a ação do homem dentro da natureza. Então, gente, vocês viram que legal? Muito legal essa informação, né? A gente lamenta que o rio está escondido debaixo de tanto asfalto, de tantos prédios. O rio está ali escondido debaixo da terra por galerias, né? Ele vem ali da região norte da cidade, ali do bairro Cachoeira, né, onde é a nascente do rio, e passa por praticamente 20% da cidade aí, e ele desaparece ali na região central, ali da região do Centro Cívico. E imagine se alguns anos atrás, se for parar para pensar que o passeio público ali, o rio do Passeio Público, ele é alimentado por este rio, e esse rio foi desviado justamente por galerias, ali foi desviado para edificação, para melhoria ali, a circulação daquela região ali. Você para pensar, poxa, um rio tão importante para a cidade, um rio tão importante para a sociedade curitibana, simplesmente desaparecer. Então é isso que é uma ação antrópica, é isso que é um alto grau de mirubia ali, que você vê que realmente desaparece completamente o rio da visão do ser humano e passa por debaixo da cidade. E podemos também dizer que esse termo de mirubia ele foi empregado mundialmente por biogeógrafos e demais pesquisadores ali do ramo da geografia. Podemos prelecionar também que sobre a relevância deste conceito de mirubia também a sua aplicabilidade. Waltz e Stein, em 2014, eles afirmam que ao analisar as formas atuais e de uso da Terra em relação ao impacto humano, a Imerubia mede a distância entre a vegetação atual e a vegetação que existia na completa ausência da intervenção humana. Assim chamado de potencial de vegetação natural, o PVN.
como uma medida inversa da proximidade à natureza e se a intervenção antrópica fossem reversíveis. Aí a gente pode analisar que muitas dessas regiões, vamos colocar assim, mais de 90%, não tem mais como reverter ali a questão da paisagem, porque o alto grau de Mirubi, ali, a dependência energética, a ação antrópica do homem, tipo assim, vamos derrubar um prédio, uma quadra inteira de prédio ali para plantar árvores? Não. Então, você vê que ali já é não tem mais como voltar atrás daquela degradação. Então, por isso que as cidades vêm sucumbindo. Então, agora eu quero levar vocês também para que nós possamos entender ali da região central em direção ao sul da cidade, pegando ali o bairro do Boqueirão, Alto Boqueirão, e bairros vizinhos ali para onde o rio ele serpenteia, o rio vai embora. Então, eu gostaria que vocês vissem também ali como a questão da degradação das matas ciliares do rio. A questão da sujeira, do lixo, o descarte irregular de dejetos ali no rio e até mesmo as ocupações irregulares ali, a favelização, as construções ali irregulares, eles têm trazido grandes prejuízos ao rio. E também a questão da ação antrópica ali da região da margem do rio, desaparecimento da mata ciliar, a questão do lixo também que é derramado ali no rio, embora algumas entidades tenham colocado algumas formas de limpeza ali do rio, as barreiras artificiais para conter um pouco dos dejetos que o rio manda, né, que vem da cidade, mas mesmo assim isso é insuficiente. Então eu gostaria que vocês analisassem ali junto comigo, claro, para vocês entenderem como isso na prática funciona, como isso é perigoso. Vamos lá comigo? Para que a gente possa entender de uma forma bem simples e prática de como se comporta a mata ciliar mediante ao rio, vamos observar aqui muito fácil, muito tranquilo, que desse lado aqui do rio, do lado direito que nós estamos pegando, existe uma vegetação mais rala, uma vegetação mais baixa, e do lado direito não existe nada. Isso é um sério problema ambiental, porque quando acontece de ter chuvas torrenciais ou chuvas mais intensas nessa região, ou mesmo na região norte ali, que é onde desce o rio, onde margeia o rio, isso pode causar enchentes, alagamentos, inclusive desmoronamento de barragens. Também podemos observar construções irregulares, muito próximos às margens do rio. O rio é lindo, olha gente, é maravilhoso esse rio. Ele é incrível. Dá pena se você for olhar, que o rio sofre com vários problemas de degradação. Observamos ali embaixo pneu, mato, caco de vidro, resto de sofá, pedaço de madeira, entulho de todas as origens. Podemos observar aqui também, ali embaixo, tapete, sacola, garrafa PET. Tudo isso é agente poluidor do rio, trazendo sérios problemas ambientais. Porque o rio acaba sofrendo, o rio já não tem a mata ciliar para proteção. Então, pessoal, vocês podem ver aí a importância, né, de se ter a consciência de proteger os mananciais, o curso do rio, o leito do rio, e respeitar ali as margens, né? Vou trazer para vocês ali alguns dados que, segundo o artigo 4º da Lei Federal de 12.651 de 2012, ela traz algumas questões aí em relação ao rio, a questão da Imirubi ali da região, né, que deve ser respeitada. O desmatamento é proibido para justamente proteger esses mananciais, proteger as restingas, veredas, proteger as várzeas, também conter a erosão do solo, né, mitigar os riscos de enchentes, deslizamentos de terra e aí em diante.
Ali todos nós sabemos que os altos problemas, os grandes problemas que as cidades têm com enchentes, né? Os transbordamentos dos rios, né? Que são um grande problema, que leva a tudo. Mas por quê? Justamente porque aquelas matas ciliares que estão ali para proteger os barrancos, as encostas dos rios, elas são tomadas por moradias irregulares, né? Que trazem grandes problemas, porque daí o rio não tem para onde extravasar, acaba entupindo ali, e sobe o rio e leva tudo embora. E aí nós temos grandes problemas econômicos, problemas financeiros, e o pior de tudo isso é a questão de percas humanas, né? A perda de vidas humanas aí, de pessoas que acabam perdendo a própria vida por conta dos problemas ambientais que aquela região promove. Eu gostaria de trazer para vocês também alguns critérios de preservação dos rios. Aí você fala para mim, mas professor, como é que eu vou saber se o rio está protegido, se o rio não está protegido? Como é que eu vou saber se as pessoas ali estão obedecendo a questão de zoneamento, a questão das matas ciliares, a questão das ocupações irregulares? Como é que eu sei se a distância da mata em relação ao rio e as primeiras construções estão certas ou não? Então, segundo uma lei federal 2.651, capítulo 1, artigo 3º, inciso 2, ela estabelece alguns critérios que eu prometi para vocês, estou trazendo agora. Gostaria até que vocês prestassem atenção. Vai entrar aqui nos caracteres do lado para vocês darem uma olhada. Como que eu vou saber quantos metros de rio, quantos metros de mata? Como é que funciona isso na prática? Tá. Segundo a lei, como eu trouxe a vocês, 30 metros de curso de água, pelo menos 10 metros de mata ciliar, protegendo aí as encostas dos rios. Pulando para 50 metros de cursos d'água, entre 10 e 50 metros de largura de mata preservada. E aí, 100 metros de cursos d'água, de 50 a 200 metros de largura. E aí, nós vamos até 200 e 500 metros e por aí vai. E cada vez vai aumentando mais a questão da proteção, porque o rio ele precisa desta margem, dessa proteção, para garantir a segurança do próprio rio, principalmente, e depois das pessoas, tá, pessoal? Então aí eu vou levar vocês também para conhecerem agora um pouco mais do Rio Belém, levar vocês aí para conhecer um pouco mais o curso do rio e entenderem como que as ocupações irregulares, o despejo e descarte de lixo irregular no rio, promovem vários problemas, né, para a questão do ser humano. Aí, pessoal, a gente pode observar, né, através dessas imagens, desses vídeos, dessas fotos, que a ocupação do rio ali, nas margens do rio, ela é bastante intensa, já há muitos anos mesmo, né? Eu trouxe até para vocês aqui umas imagens de 20 anos atrás, e nos dias atuais você vê que algumas coisas mudaram para pior, né? Tinha algumas faixas ali de solo exposto e agora não existe mais, ali existe ocupação humana, as construções, né? Então, vocês verem que ali a ação antrópica na região, ela é bem forte, bem intensa, bem massiva, e não tem como reverter essa situação. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais aí, que o Rio Belém, ele é muito importante aí para a cidade, né? Contribui muito, mas a consciência humana aí é muito pouca, né? Porque a cada dia o rio vem sofrendo. Você vê até o contraste, né, da qualidade da nascente ali do rio, com uma fauna até interessante ali de animais, aves, e ali já na região sul, ali o rio é bem morto, né, muito pouca vegetação, né? Então, onde existe a questão da proteção das matas, né, das matas ciliares, ali o rio ele corresponde com vida, né? Então, vocês verem aí que a ação antrópica do ser humano, ela está fortemente ligada ao meio ambiente e ao ecossistema. Então, trazendo um pouquinho mais para vocês, né, que o grau médio de Mirubia, que nós podemos falar que ela fica entre o baixo e o alto, é onde existe ali a construção de edificações, né, mas também existe a exposição de solo. A presença também de vegetação baixa, rasteira, gramíneas, arbustos, também a presença de algumas árvores, mas ali mais esparsas, né, salpicadas,
mas ali existe muito solo exposto, que contribui, na verdade, para quando as chuvas vêm, a absorção da água, né? Levando essa água para os lençóis freáticos e para a manutenção mesmo da biodiversidade da vida ali. E a questão que eu trago para vocês também da Baixa Imerubim, aí nós já estamos falando dessas regiões com alto grau de presença de mata, de florestas, de árvores, mas árvores densas ali, árvores antigas, protegidas, né? Então ali onde não se presencia a ação humana, então aonde não existe a presença do homem ali interferindo na questão da paisagem, naquela biodiversidade. Então, para contextualizarmos um pouco e trazer ali uma síntese muito breve do que é os graus de Imerubim, né? Então, nós podemos falar que o grau máximo, o grau alto de Imerubim é quando o ser humano ele tem uma ação efetiva ali, massiva, na questão do meio ambiente, né? Transformando aquela paisagem em construções, concreto, solo que não são expostos, né? Que só tem exposição mesmo do asfalto ali, calçadas, aonde você não consegue ver definitivamente o solo. O grau médio de Imerubim, nós podemos compreender que é a questão quando existe o impacto humano, quando existe a ação do homem ali, mas não é tão intensa. Existem edificações, existe ali a construção, né, a ação do homem ali, mas o solo existe, a exposição do solo existe a presença de gramíneas, arbustos, árvores, enfim, a vegetação, né? Modifica o meio ambiente, modifica a paisagem, mas não 100% dela. E o grau baixo de Imerubim, nós entendemos que não existe ação do ser humano ali e que a mata, as árvores, a selva, a floresta, enfim, ela é preservada e mantém-se ali as características originais virgem daquela paisagem. Então, pessoal, é isso. Espero que eu consegui trazer a vocês alguns esclarecimentos, né? Que é importante a gente entender um pouco mais do nosso rio, da nossa cidade, das nossas origens e respeitar, acima de tudo, o rio, respeitar, acima de tudo, o nosso meio ambiente, que ele está aí para nos servir de uma forma inteligente e não degradativa, que isso lá na frente vai trazer grandes prejuízos para a nossa sociedade como um todo. Até uma próxima!